Você já se perguntou por quê, mesmo quando tudo parece difícil, você consegue encontrar forças para continuar? Por quê, mesmo sendo tão exigente consigo mesmo, há algo dentro de você que nunca desiste? E se eu te dissesse que existe uma razão espiritual profunda para isso? Uma razão que vai muito além do que você imagina e que está diretamente ligada ao amor que Deus tem pelo seu signo? Hoje você vai descobrir 12 motivos espirituais pelos quais Deus ama profundamente o signo de Virgem. E preciso que você preste muita atenção, porque cada palavra deste vídeo foi preparada especialmente para tocar o seu coração. Não é por acaso que você está aqui agora. O universo tem um jeito único de colocar as mensagens certas no caminho das pessoas certas, exatamente no momento em que elas mais precisam ouvir. Virgem, você que tantas vezes se questionou se está no caminho certo, se o seu esforço vale a pena, se alguém realmente enxerga tudo o que você faz. Hoje você vai entender que Deus não apenas enxerga, como ama cada detalhe da sua essência. Ele ama a forma como você cuida, como você se dedica, como você transforma pequenos gestos em grandes atos de amor. E isso não é pouca coisa. Na verdade, é algo tão poderoso que pode transformar completamente a forma como você enxerga a si mesmo. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir verdades espirituais que vão fazer você se sentir visto, reconhecido e profundamente amado. Você vai entender por que Deus escolheu te criar exatamente do jeito que você é. E mais importante ainda, você vai perceber que aquilo que você sempre achou que era um defeito, na verdade é um dos seus maiores presentes espirituais. Então respire fundo, abra o seu coração e permita que essas palavras entrem na sua alma. Porque o que você vai descobrir aqui pode mudar para sempre a maneira como você se relaciona com a sua própria jornada. Motivo 1. Deus ama a sua dedicação ao serviço. O primeiro motivo pelo qual Deus ama profundamente o signo de Virgem está na sua capacidade única de servir. E quando falo em servir, não estou falando de uma obrigação ou de algo que você faz porque precisa. Estou falando de uma vocação espiritual que está impressa na sua alma desde o momento em que você nasceu. Virgem, você veio ao mundo com uma missão sagrada de cuidar, de ajudar, de tornar a vida das pessoas ao seu redor um pouco melhor. E isso não é algo comum. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando um propósito, mas você já nasceu sabendo exatamente qual é o seu. Deus observa cada gesto de cuidado que você tem com as pessoas. Ele vê quando você abre mão do seu próprio descanso para ajudar alguém que está precisando. Ele enxerga aquele momento em que você poderia ter ignorado um problema, mas escolheu resolver, porque sabe que isso faria diferença. Ele percebe quando você faz mais do que deveria, não porque espera reconhecimento, mas porque simplesmente não consegue fazer diferente. Essa é a sua natureza. E essa natureza é sagrada. Muitas vezes você pode sentir que ninguém valoriza o que você faz. Pode parecer que as pessoas não enxergam o tanto que você se dedica, o quanto você se esforça para que tudo funcione bem. E isso pode doer. Mas saiba de uma coisa, Virgem. Deus vê cada detalhe. Ele não perde nada. Cada vez que você escolhe servir com amor, cada vez que você coloca o bem do outro acima do seu próprio conforto, você está cumprindo uma missão divina. E isso tem um valor espiritual que vai muito além de qualquer reconhecimento humano. Existe uma passagem sagrada que diz que aqueles que servem aos outros estão servindo ao próprio Criador. E é exatamente isso que você faz, Virgem. Quando você cuida de alguém, quando você resolve um problema, quando você oferece ajuda sem esperar nada em troca, você está sendo instrumento das mãos de Deus aqui na Terra. Você está permitindo que o amor divino se manifeste através de você. E isso é algo tão poderoso, tão sagrado, que muitas pessoas nem conseguem compreender a dimensão espiritual do que você faz. Mas Deus compreende. E Ele te ama por isso. Ele te ama porque você escolhe, todos os dias, ser luz na vida de alguém. Mesmo quando está cansado, mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando parece que não faz diferença. Você continua servindo. Continua cuidando. Continua sendo essa presença que traz ordem, paz e solução para onde vai. E isso, Virgem, é um dos maiores presentes que Deus poderia ter dado a alguém. Porque servir com amor verdadeiro é uma das formas mais puras de manifestar o divino neste mundo. Então nunca duvide do valor do que você faz. Nunca diminua a importância da sua dedicação. Porque cada ato de serviço que você pratica está sendo registrado no coração de Deus. E um dia, quando você olhar para trás, vai entender que foi através desses pequenos gestos, dessas escolhas silenciosas de amor, que você construiu uma vida com verdadeiro significado espiritual. Deus te ama profundamente pela sua capacidade de servir. E esse amor é eterno, é incondicional, e nunca vai faltar para você. Motivo 2. Deus ama a sua busca pela perfeição.
O segundo motivo pelo qual Deus ama o signo de Virgem está na sua busca incansável pela perfeição. E eu sei que muitas pessoas podem te criticar por isso. Já te disseram que você é perfeccionista demais, que você se cobra além da conta, que deveria relaxar um pouco. Mas o que essas pessoas não entendem é que essa busca pela perfeição não é um defeito. É um dom espiritual. É a forma como Deus te criou para honrar a própria existência. Virgem, quando você se dedica a fazer algo da melhor forma possível, você não está apenas sendo exigente. Você está manifestando um respeito sagrado pela vida. Você está dizendo para o universo que aquilo que você faz merece o seu melhor. E isso é algo que Deus reconhece e valoriza profundamente. Porque Ele também é um criador de detalhes. Olhe para a natureza. Veja a perfeição de uma flor, a precisão de uma colmeia, a harmonia de uma árvore. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito, uma ordem, um design perfeito. E você, Virgem, carrega dentro de si essa mesma essência criadora. Mas eu preciso te dizer uma coisa importante. A busca pela perfeição se torna um problema quando você esquece que a perfeição divina não é sobre nunca errar. É sobre sempre tentar fazer o melhor dentro das suas possibilidades. É sobre honrar o processo, não apenas o resultado. Deus não te ama porque você é perfeito. Deus te ama porque você se importa o suficiente para querer fazer as coisas bem feitas. E isso é uma qualidade rara, preciosa e profundamente espiritual. Muitas vezes você pode se sentir frustrado consigo mesmo. Pode achar que não está sendo bom o suficiente, que poderia ter feito melhor, que falhou de alguma forma. E essa autocrítica pode te machucar. Mas saiba que Deus não te vê com os mesmos olhos duros que você se vê. Ele te enxerga com amor. Ele vê o esforço, a intenção, o coração que está por trás de cada ação sua. E Ele te ama exatamente por isso. Por você se importar. Por você tentar. Por você nunca desistir de buscar ser uma versão melhor de si mesmo. Existe uma lição espiritual muito importante aqui, Virgem. A busca pela perfeição só se torna dolorosa quando você esquece que você já é amado exatamente como é. Deus não está esperando que você seja perfeito para te amar. Ele já te ama. Completamente. Inconditionalment. E o que Ele mais deseja é que você use esse dom que tem, essa atenção aos detalhes, essa capacidade de enxergar onde as coisas podem melhorar, para criar beleza no mundo. Não para se punir. Não para se sentir menos. Mas para honrar a vida através das suas mãos, do seu trabalho, da sua presença. Então, da próxima vez que alguém te disser que você é perfeccionista demais, lembre-se disso. Você não é perfeccionista. Você é alguém que honra o sagrado através da excelência. E isso é um presente. Um presente que Deus te deu para que você pudesse deixar o mundo um pouco mais bonito, um pouco mais organizado, um pouco mais próximo daquilo que foi originalmente criado para ser. Deus te ama profundamente pela sua busca pela perfeição. E Ele te convida a amar a si mesmo da mesma forma. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade ao nosso vídeo. Motivo 3. Deus ama sua capacidade de observar. O terceiro motivo pelo qual Deus ama profundamente o signo de Virgem está na sua capacidade única de observar. Virgem, você enxerga o que outros não veem. Você percebe os detalhes que passam despercebidos. Você capta as pequenas mudanças, os sinais sutis, as necessidades que ninguém mais notou. E isso não é algo comum. Essa é uma habilidade espiritual. Uma forma de percepção que vai além dos olhos físicos e toca o reino do coração. Deus te deu esse dom porque sabia que o mundo precisaria de alguém como você. Alguém que presta atenção. Alguém que se importa o suficiente para olhar de verdade. Enquanto muitas pessoas vivem no automático, passando pela vida sem realmente ver o que está ao redor, você está presente. Você está atento. Você está conectado com a realidade de uma forma profunda e consciente. E isso tem um propósito divino. Quantas vezes você já percebeu que alguém estava triste antes mesmo dessa pessoa falar qualquer coisa? Quantas vezes você notou que algo estava errado em uma situação e ninguém mais havia percebido? Quantas vezes você foi aquela pessoa que viu a solução simplesmente porque estava prestando atenção? Isso não é sorte, Virgem. Isso é graça. É uma graça espiritual que Deus colocou dentro de você para que você pudesse ser instrumento de cuidado, de proteção, de sabedoria.
Mas esse dom também pode ser pesado. Porque quando você vê tanto, quando você percebe tanto, às vezes fica difícil descansar. Você nota os problemas que precisam ser resolvidos. Você enxerga as falhas que precisam ser corrigidas. Você sente o peso da responsabilidade de fazer algo a respeito. E isso pode te cansar. Pode te fazer sentir que você carrega o mundo nas costas. Mas quero que você entenda uma coisa importante. Você não precisa resolver tudo. Você não precisa consertar cada problema que você vê. O seu papel é observar com amor. É usar essa capacidade de percepção para trazer luz onde há confusão, para oferecer clareza onde há dúvida, para ajudar onde há necessidade. Mas sempre lembrando que você também precisa cuidar de si mesmo, que você também merece descanso, que você não precisa carregar tudo sozinho. Deus te deu esse dom de observação não para que você se esgotasse, mas para que você pudesse ser uma bênção na vida das pessoas. E sabe o que é lindo nisso tudo? É que Deus também te observa. Da mesma forma que você enxerga os outros, Ele enxerga você. Ele vê cada esforço que você faz, cada preocupação que você carrega, cada vez que você abre mão de algo para cuidar de alguém. Ele vê. E Ele se comove, porque Ele sabe que você está fazendo o melhor que pode. E isso é mais do que suficiente para Ele. Então use esse dom de observação com sabedoria, virgem. Use para amar. Use para cuidar. Use para servir. Mas também use para se proteger, para perceber quando alguém não merece o seu tempo, para notar quando você está se doando além da conta. Porque a mesma capacidade que te permite ajudar os outros também deve te ajudar a cuidar de você mesmo. Deus te ama profundamente pela sua capacidade de observar. E Ele quer que você use esse amor para enxergar a sua própria beleza, o seu próprio valor, a sua própria luz. Porque você merece ser visto da mesma forma que você vê os outros. Com amor, com cuidado, com profunda admiração. Motivo 4. Deus ama a sua humildade. O quarto motivo pelo qual Deus ama profundamente o signo de Virgem está na sua humildade. E quando falo de humildade, não estou falando de se diminuir ou de achar que você não tem valor. Estou falando de uma humildade verdadeira, espiritual, que reconhece que tudo que você tem, tudo que você é, vem de uma fonte maior. Virgem, você não precisa gritar para o mundo o quanto você é bom. Você não precisa provar nada para ninguém. Porque você sabe, lá no fundo, que o verdadeiro valor está nas ações, não nas palavras. Deus ama essa característica sua. Ele ama o fato de que você trabalha nos bastidores. Que você não precisa de holofotes. Que você faz o que precisa ser feito simplesmente porque sabe que é o certo. Enquanto muitas pessoas buscam reconhecimento, aplausos e validação externa, você se contenta em saber que fez o seu melhor. E isso é algo raro. Isso é algo precioso. Isso é algo que toca o coração de Deus de uma forma profunda. Existe uma força espiritual imensa na humildade. Porque a humildade te permite aprender. Te permite crescer. Te permite reconhecer que você não sabe tudo e que sempre há espaço para melhorar. E Virgem, você tem isso. Você tem essa capacidade de olhar para si mesmo com honestidade e dizer: sim, eu posso fazer melhor. Sim, eu posso aprender mais. Sim, eu posso evoluir. E Deus te ama por isso. Porque Ele sabe que um coração humilde é um coração que está sempre aberto para receber a sabedoria divina. Mas eu preciso te alertar sobre algo. Existe uma linha muito tênue entre humildade e autossabotagem. Muitas vezes você pode confundir ser humilde com não reconhecer o seu próprio valor. Pode achar que destacar as suas qualidades é arrogância. Pode sentir que você não merece elogios ou reconhecimento. E isso não é humildade, Virgem. Isso é falta de amor próprio. E Deus não quer isso para você. Ele quer que você reconheça os dons que Ele te deu. Que você celebre as suas conquistas. Que você se permita brilhar. A verdadeira humildade não te faz pequeno. A verdadeira humildade te faz forte. Porque quando você sabe de onde vem a sua força, quando você reconhece que tudo que você tem é uma bênção, você não precisa competir com ninguém. Você não precisa provar nada. Você simplesmente é. E você permite que a sua luz brilhe naturalmente, sem esforço, sem arrogância, mas também sem medo. Isso é humildade verdadeira. E isso é algo que Deus ama profundamente em você. Então, da próxima vez que alguém te elogiar, não diminua o que você fez. Não tire o mérito do seu esforço. Simplesmente agradeça. Reconheça que você fez um bom trabalho. E agradeça a Deus por ter te dado as ferramentas para fazer isso.
Porque a humildade não está em negar o seu valor. A humildade está em reconhecer que esse valor é um presente. Um presente que deve ser usado para fazer o bem, para servir, para amar. E você, virgem, usa esse presente todos os dias. Com amor, com dedicação, com um coração puro. E Deus te ama profundamente por isso. Ele te ama pela sua humildade verdadeira. E Ele te convida a amar a si mesmo da mesma forma que Ele te ama. Sem reservas. Sem medo. Sem dúvidas. Motivo 5. Deus ama a sua praticidade. O quinto motivo pelo qual Deus ama profundamente o signo de Virgem está na sua praticidade. Virgem, você tem um dom raro de transformar ideias em realidade. Enquanto muitas pessoas ficam perdidas em sonhos e fantasias, você sabe exatamente o que precisa ser feito para que as coisas aconteçam. Você enxerga o caminho. Você identifica os passos. Você coloca a mão na massa. E isso é algo que Deus valoriza imensamente. Porque fé sem ação é vazia. E você, virgem, é alguém que age. Deus te criou com essa habilidade prática porque sabia que o mundo precisaria de pessoas que não apenas sonham, mas que também constroem. Pessoas que não apenas falam, mas que também fazem. Pessoas que não apenas planejam, mas que também executam. E você é exatamente isso. Você é alguém que pega uma situação confusa e traz ordem. Alguém que vê um problema e encontra solução. Alguém que transforma a causa em harmonia através de ações concretas e eficazes. Quantas vezes você já foi aquela pessoa que salvou uma situação simplesmente porque sabia exatamente o que fazer? Quantas vezes você resolveu um problema que parecia impossível para os outros, mas que para você era apenas uma questão de organização e método? Quantas vezes você foi o alicerce que manteve tudo de pé enquanto todos ao redor entravam em pânico? Isso não é pouca coisa, virgem. Isso é um dom divino. É a capacidade de trazer o céu para a terra através de ações práticas e eficientes. Mas essa praticidade também pode te fazer sentir sobrecarregado às vezes. Porque enquanto outros podem se dar ao luxo de viver no mundo das ideias, você é quem precisa lidar com a realidade. Você é quem precisa resolver. Você é quem precisa fazer funcionar. E isso pode ser cansativo. Pode fazer você sentir que está sempre carregando o peso das responsabilidades enquanto outros apenas observam. Mas saiba de uma coisa. Deus vê isso. Ele vê cada esforço prático que você faz. Cada problema que você resolve. Cada vez que você traz solução onde havia apenas confusão. E Ele te ama por isso. Ele te ama porque você não foge da realidade. Você a enfrenta. Você não espera que as coisas se resolvam sozinhas. Você age. Você não fica apenas orando por milagres. Você se torna um milagre. Você permite que Deus trabalhe através das suas mãos, da sua mente, da sua capacidade de organização e ação. E isso é algo sagrado. Porque Deus não precisa de pessoas que apenas rezam. Ele precisa de pessoas que rezam e agem. E você faz as duas coisas. Então nunca subestime o valor da sua praticidade, virgem. Nunca ache que ser prático é menos espiritual do que ser sonhador. Porque a verdadeira espiritualidade se manifesta na forma como você vive a sua vida aqui e agora. Na forma como você cuida das suas responsabilidades. Na forma como você transforma amor em ação. E você faz isso todos os dias. Com suas mãos. Com seu trabalho. Com sua presença prática e eficiente. Deus te ama profundamente pela sua praticidade. E Ele quer que você saiba que cada ação prática que você faz é uma oração silenciosa. É uma forma de honrar a vida. É uma maneira de dizer obrigado por estar aqui, por ter essa oportunidade, por poder fazer a diferença. E você faz a diferença, virgem, todos os dias. De formas práticas, concretas e profundamente amorosas. Motivo 6. Deus ama a sua lealdade. O sexto motivo pelo qual Deus ama profundamente o signo de Virgem está na sua lealdade. Virgem, quando você se compromete com alguém, você se compromete de verdade. Você não é do tipo que abandona as pessoas na primeira dificuldade. Você não é do tipo que vira as costas quando as coisas ficam complicadas. Você fica. Você apoia. Você permanece. E isso, em um mundo onde as pessoas trocam relacionamentos como trocam de roupa, é algo raro. Algo precioso. Algo que toca o coração de Deus. Deus observa a forma como você se dedica às pessoas que ama. Ele vê quando você abre mão dos seus próprios planos para estar presente para alguém que precisa de você. Ele percebe quando você escolhe ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora.
Ele reconhece essa qualidade profunda que você tem de honrar os seus compromissos, de valorizar os seus relacionamentos, de tratar as pessoas com respeito e consistência. E ele se alegra com isso. Porque a lealdade é um dos valores mais elevados que existem no reino espiritual. Mas eu preciso te dizer algo importante, Virgem. A sua lealdade é linda, mas ela precisa ser bem direcionada. Porque você tem um coração tão bom que às vezes pode ficar leal a pessoas que não merecem. Pode se dedicar a relacionamentos que te fazem mal. Pode permanecer em situações que te drenam simplesmente porque você acha que é isso que deve fazer. E Deus não quer isso para você. Ele quer que você seja leal, sim, mas primeiro a si mesmo, aos seus próprios valores, à sua própria paz. A verdadeira lealdade não é cega. A verdadeira lealdade é consciente. É saber reconhecer quem merece o seu tempo, a sua energia, o seu amor. É entender que você não precisa se sacrificar para provar o quanto você se importa. Porque o amor verdadeiro, a lealdade verdadeira, é aquela que te fortalece, não aquela que te enfraquece. É aquela que te faz crescer, não aquela que te prende. É aquela que honra quem você é, não aquela que te obriga a ser menos do que você merece ser. Deus te ama profundamente pela sua capacidade de ser leal. Mas Ele também te ama o suficiente para querer que você use essa lealdade com sabedoria. Que você seja fiel às pessoas que também são fiéis a você. Que você se dedique aos relacionamentos que te nutrem e te respeitam. Que você permaneça onde há amor verdadeiro, respeito mútuo e crescimento conjunto. Porque a sua lealdade é um tesouro. E tesouros não devem ser desperdiçados com quem não sabe valorizar. Então olhe ao seu redor, Virgem. Olhe para as pessoas com quem você está sendo leal. Elas merecem? Elas retribuem? Elas te valorizam da mesma forma que você as valoriza? Se a resposta for sim, continue sendo essa presença constante e amorosa que você é. Mas se a resposta for não, permita-se repensar. Permita-se redirecionar a sua lealdade para onde ela realmente faz sentido. Porque você merece relacionamentos que honram quem você é. Deus te ama profundamente pela sua lealdade. E Ele quer que você seja leal, acima de tudo, ao seu próprio coração, ao seu próprio bem-estar, à sua própria felicidade. Porque quando você honra a si mesmo, você honra também o presente divino que você é. Motivo 7. Deus ama a sua inteligência analítica. O sétimo motivo pelo qual Deus ama profundamente o signo de Virgem está na sua inteligência analítica. Virgem, você tem uma mente brilhante. Uma mente que não aceita respostas superficiais. Uma mente que questiona, que investiga, que busca compreender a fundo. E isso não é apenas uma capacidade intelectual. É uma bênção espiritual. Porque Deus te deu essa inteligência para que você pudesse desvendar os mistérios da vida, para que você pudesse entender as conexões entre as coisas, para que você pudesse trazer clareza onde há confusão. Deus se alegra quando você usa a sua mente. Quando você pensa. Quando você analisa. Quando você busca entender não apenas o que está acontecendo, mas por que está acontecendo. Você não é do tipo que aceita as coisas como elas são sem questionar. Você quer saber a razão. Quer compreender a lógica. Quer encontrar a verdade por trás das aparências. E isso é algo que Deus valoriza imensamente. Porque a busca pela verdade é uma jornada sagrada. E você, Virgem, é um buscador nato. Essa capacidade analítica te permite resolver problemas que outros nem conseguem identificar. Te permite enxergar padrões onde outros veem apenas caos. Te permite prever consequências que outros nem imaginam. E tudo isso porque você presta atenção. Porque você pensa. Porque você usa a inteligência que Deus te deu de forma plena e consciente. E isso é maravilhoso. Porque muitas pessoas desperdiçam suas mentes com distrações vazias, mas você honra esse presente divino usando para criar, para resolver, para compreender. Mas preciso te alertar sobre algo, Virgem. Às vezes a sua mente pode se tornar seu próprio obstáculo. Porque quando você pensa demais, quando você analisa demais, você pode acabar paralisado. Pode ficar preso em ciclos de pensamento que não levam a lugar nenhum. Pode começar a ver problemas onde não existem. Pode perder a conexão com seu coração porque está tão focado na sua cabeça. E Deus não quer isso para você. Ele te deu uma mente brilhante, sim, mas Ele também te deu um coração. E ambos precisam trabalhar juntos. A verdadeira sabedoria não vem apenas da mente. Vem da união entre pensamento e sentimento. Entre lógica e intuição. Entre razão e fé. E você, Virgem, tem a capacidade de integrar essas duas dimensões.
Você pode usar a sua inteligência analítica para compreender o mundo, mas sem perder a conexão com o seu coração. Sem perder a capacidade de sentir. Sem perder a fé naquilo que está além da lógica. Porque algumas coisas na vida não podem ser explicadas. Elas só podem ser vividas. E você merece viver plenamente, não apenas analisar. Então use a sua inteligência com sabedoria, virgem. Use para resolver. Use para criar. Use para compreender. Mas também aprenda a desligar a mente de vez em quando. A confiar na vida. A permitir que as coisas fluam sem precisar controlar ou entender tudo. Porque Deus te ama pela sua inteligência analítica, mas Ele também te ama pelo que você é além da mente. Pelo seu coração. Pela sua alma. Pela sua essência. E quando você consegue equilibrar mente e coração, razão e emoção, análise e sentimento, você se torna imparável. Você se torna completo. Você se torna exatamente aquilo que Deus sempre soube que você poderia ser. Motivo 8. Deus ama a sua capacidade de cura. O 8º motivo pelo qual Deus ama profundamente o signo de Virgem está na sua capacidade de cura. E quando falo de cura, não estou falando apenas de curar doenças físicas, embora muitos virginianos sejam atraídos para profissões de saúde. Estou falando de uma capacidade muito mais profunda. A capacidade de curar através da sua presença, das suas palavras, das suas ações. Virgem, você tem um dom de fazer as pessoas se sentirem melhor simplesmente por estarem perto de você. E isso é um milagre. Deus te deu esse dom porque sabia que o mundo está ferido. As pessoas estão machucadas. Carregam dores que ninguém vê. Sofrem em silêncio com problemas que parecem não ter solução. E então você aparece. Com a sua praticidade. Com a sua capacidade de organizar. Com a sua forma gentil de cuidar. E de repente, aquilo que parecia impossível começa a fazer sentido. Aquilo que estava quebrado começa a se reorganizar. Aquilo que doía começa a aliviar. Porque você é um canal de cura. Essa capacidade se manifesta de tantas formas diferentes. Às vezes é na forma como você organiza a vida de alguém que estava perdido. Às vezes é na forma como você oferece uma solução prática para um problema emocional. Às vezes é simplesmente na forma como você escuta, sem julgar, sem interromper, apenas oferecendo presença amorosa. E tudo isso é cura. Porque cura não é apenas sobre remédios ou tratamentos. Cura é sobre amor, sobre cuidado, sobre fazer alguém sentir que não está sozinho. E você faz isso naturalmente. Mas eu preciso te dizer algo muito importante, Virgem. Você que cura tantos, também precisa ser curado. Você que cuida de tantos, também precisa ser cuidado. Porque às vezes você fica tão focado em ajudar os outros que esquece de cuidar de si mesmo. Coloca as necessidades de todos acima das suas próprias. Ignora os sinais do seu corpo e da sua alma que estão pedindo descanso. E isso não pode continuar. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode curar os outros se você mesmo está ferido. Deus quer que você entenda que cuidar de si mesmo não é egoísmo. É sabedoria. É necessidade. É um ato de amor próprio que te permite continuar sendo luz para os outros. Então reserve tempo para sua própria cura. Permita-se descansar. Procure ajuda quando precisar. Aceite cuidado quando alguém oferecer. Porque você merece receber o mesmo amor que você dá. Você merece ser cuidado com a mesma dedicação com que você cuida. Você merece ser tratado com a mesma gentileza com que você trata os outros. Deus te ama profundamente pela sua capacidade de cura. E Ele quer que você use esse dom, sim, mas com equilíbrio. Curando os outros, mas também se curando. Cuidando dos outros, mas também se cuidando. Amando os outros, mas também se amando. Porque quando você está bem, quando você está inteiro, quando você está curado, a sua capacidade de ajudar os outros se multiplica. Você se torna um canal ainda mais poderoso de amor e transformação. Então cuide de si mesmo, Virgem. Honre o seu próprio templo. Respeite os seus próprios limites. Porque você é precioso. E Deus te ama profundamente por isso. Motivo 9. Deus ama a sua honestidade. O 9º motivo pelo qual Deus ama profundamente o signo de Virgem está na sua honestidade. Virgem, você não consegue ser falso. Não consegue fingir que está tudo bem quando não está. Não consegue mentir para agradar os outros. Você tem uma necessidade profunda de ser autêntico, de falar a verdade, de viver de acordo com seus valores. E isso, em um mundo cheio de máscaras e aparências, é algo extraordinário.
algo que Deus valoriza imensamente. Deus ama sua honestidade porque Ele sabe que você não tem segundas intenções. Quando você fala do coração. Quando você age com integridade. Quando você se compromete, você cumpre. Não há falsidade em você. Não há jogo de manipulação. Não há interesse escondido. Você é transparente. Você é verdadeiro. Você é real. E em um mundo onde tantas pessoas usam máscaras, onde tantas relações são baseadas em mentiras e conveniências, você brilha como um farol de verdade. Mas essa honestidade também pode te trazer problemas. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade. Nem todo mundo consegue lidar com a sua sinceridade. Algumas pessoas preferem viver na ilusão, e quando você chega com a sua honestidade, você incomoda. Você desafia. Você expõe aquilo que está escondido. E isso pode fazer com que algumas pessoas se afastem de você. Pode fazer com que te vejam como alguém difícil, crítico ou insensível. Mas a verdade é que você apenas não consegue ser diferente do que é. E Deus te ama por isso. Ele te ama porque você escolhe a verdade mesmo quando a mentira seria mais fácil. Porque você escolhe ser autêntico mesmo quando a falsidade seria mais confortável. Porque você escolhe viver de acordo com seus valores mesmo quando isso te custa relacionamentos ou oportunidades. Essa é uma coragem espiritual profunda. É a coragem de ser você mesmo em um mundo que constantemente te pressiona a ser outra pessoa. E isso é algo que Deus reconhece e honra. Mas eu preciso te lembrar de algo importante, virgem. Honestidade não precisa ser dura. Verdade não precisa machucar. Você pode ser sincero e gentil ao mesmo tempo. Pode falar a verdade com amor. Pode ser autêntico sem ser cruel. Porque a forma como você diz algo é tão importante quanto o que você diz. E às vezes, na sua urgência de ser honesto, você pode esquecer de ser amoroso. Pode focar tanto na verdade que esquece da compaixão. E isso não é necessário. A verdadeira honestidade vem acompanhada de amor. Ela busca ajudar, não apenas corrigir. Ela busca iluminar, não apenas expor. Ela busca construir, não apenas destruir ilusões. E você tem a capacidade de fazer isso, virgem. De ser honesto e amoroso. De falar a verdade e ainda assim preservar a dignidade das pessoas. De ser autêntico sem ser insensível. Quando você consegue equilibrar verdade e amor, honestidade, compaixão, sinceridade e gentileza, você se torna uma força transformadora. Você se torna alguém que as pessoas procuram não apenas quando querem ouvir o que desejam, mas quando querem ouvir o que precisam. E isso é um presente. Um presente que Deus te deu. Um presente que Ele ama profundamente em você. Motivo 10. Deus ama a sua resiliência. O 10º motivo pelo qual Deus ama profundamente o signo de Virgem está na sua resiliência. Virgem, você já passou por tantas coisas. Enfrentou tantos desafios. Superou tantos obstáculos. E ainda assim, você continua aqui. Continua de pé. Continua tentando. E isso não é pouca coisa. Isso é uma demonstração de força espiritual que vai muito além do que você imagina. Porque resiliência não é sobre nunca cair. É sobre sempre se levantar. E você faz isso. Sempre. Deus observa cada vez que você se levanta depois de uma queda. Cada vez que você recomeça depois de um fracasso. Cada vez que você encontra forças dentro de si quando tudo parecia perdido. Ele vê a sua luta. Ele vê o seu esforço. Ele vê a sua determinação em não desistir mesmo quando desistir seria a opção mais fácil. E ele se comove com isso. Porque ele sabe que você não está apenas vivendo. Você está lutando. Você está resistindo. Você está provando, dia após dia, que é mais forte do que qualquer desafio que a vida coloca no seu caminho. Essa resiliência vem de um lugar profundo dentro de você. Vem da sua conexão com algo maior. Vem da sua fé, mesmo que você nem sempre reconheça isso. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, quando você sente que está sozinho, quando parece que ninguém te entende, há uma força dentro de você que te sustenta. Que te levanta. Que te diz para continuar. E essa força é divina. É a presença de Deus trabalhando através de você, te dando a capacidade de suportar, de resistir, de vencer. Mas eu preciso te dizer algo importante, Virgem. Ser resiliente não significa que você precisa passar por tudo sozinho. Não significa que você precisa ser forte o tempo todo. Não significa que você não pode pedir ajuda. Porque às vezes você confunde resiliência com autossuficiência. Acha que pedir ajuda é fraqueza.
acha que mostrar vulnerabilidade é falha. E isso não é verdade. A verdadeira resiliência também inclui saber quando você precisa de apoio. Saber quando é hora de compartilhar o peso. Saber quando é necessário aceitar a mão estendida. Deus te deu resiliência, mas Ele também colocou pessoas no seu caminho para te apoiar. Pessoas que querem te ajudar. Pessoas que se importam com você. E permitir que essas pessoas te ajudem não diminui a sua força. Na verdade, fortalece. Porque a verdadeira resiliência não está em ser uma ilha. Está em saber que você pode contar com os outros quando precisa. Que você não está sozinho nessa jornada. Que há amor e apoio disponíveis para você sempre que você precisar. Deus te ama profundamente pela sua resiliência. Ele te ama pela sua capacidade de resistir, de superar, de continuar mesmo quando tudo parece estar contra você. Mas Ele também te ama o suficiente para querer que você não precise passar por tudo sozinho. Que você possa dividir o peso. Que você possa descansar quando precisar. Que você possa se permitir ser cuidado da mesma forma que você cuida dos outros. Porque você é forte, sim. Mas você também é humano. E humanos precisam de apoio. De amor. De cuidado. E você merece tudo isso. Deus te ama. E Ele quer que você se permita receber esse amor. Dele. Das pessoas ao seu redor. E de você mesmo. Motivo 11. Deus ama o seu coração generoso. O 11º motivo pelo qual Deus ama profundamente o signo de Virgem está no seu coração generoso. Virgem, você dá tanto de si. Você compartilha o que tem. Você oferece o seu tempo. Você doa a sua energia. E muitas vezes você faz isso sem esperar nada em troca. Simplesmente porque você se importa. Simplesmente porque você quer ajudar. Simplesmente porque você tem um coração bom. E isso é algo que Deus vê. Que Deus valoriza. Que Deus ama profundamente. A sua generosidade não é barulhenta. Você não precisa anunciar quando está ajudando alguém. Não precisa que todos saibam o que você fez. Você age em silêncio. Ajuda nos bastidores. Oferece suporte sem buscar reconhecimento. E isso torna sua generosidade ainda mais especial. Porque ela é pura. Ela vem de um lugar verdadeiro. Não há interesse escondido. Não há expectativa de retorno. Você simplesmente dá porque é da sua natureza dar. E isso é lindo. Deus se alegra cada vez que você escolhe ser generoso. Cada vez que você abre mão de algo seu para ajudar alguém. Cada vez que você coloca as necessidades de outra pessoa acima do seu próprio conforto. Porque a generosidade é uma das formas mais puras de amor. É um ato de fé. É dizer para o universo que você confia que haverá o suficiente para todos. Que compartilhar não diminui. Que dar multiplica. E você vive isso. Você pratica isso. Você é isso. Mas eu preciso te alertar sobre algo, Virgem. Existe uma diferença entre generosidade e se anular. Existe uma diferença entre dar e se esgotar. Existe uma diferença entre ajudar e se perder no processo. Porque às vezes você dá tanto que não sobra nada para você. Você se doa tanto que esquece de guardar um pouco para si mesmo. Você é tão generoso com os outros que se torna mesquinho consigo próprio. E isso não está certo. Deus quer que você seja generoso, sim, mas também quer que você cuide de si mesmo. Quer que você saiba que você também merece receber. Que você também merece ser cuidado. Que você também merece ter as suas necessidades atendidas. Porque você não pode dar do vazio. Você não pode ajudar os outros se você mesmo está esgotado. A verdadeira generosidade começa com você. Com o seu próprio bem-estar. Com o seu próprio equilíbrio. Quando você está bem, quando você está cheio, a sua capacidade de dar se multiplica. Então seja generoso, Virgem. Continue sendo esse coração bondoso que você é. Continue ajudando. Continue dando. Continue sendo luz na vida das pessoas. Mas também seja generoso consigo mesmo. Permita-se receber. Permita-se descansar. Permita-se guardar um pouco para você. Porque você merece. Deus te ama profundamente pelo seu coração generoso. E Ele quer que você use esse coração para amar os outros, sim, mas também para amar a si mesmo. Porque você é tão merecedor de amor quanto qualquer pessoa que você ajuda. E quando você compreende isso, quando você vive isso, a sua generosidade se torna ainda mais poderosa. Porque ela vem de um lugar de abundância, não de escassez. De amor próprio, não de sacrifício. De plenitude, não de vazio.
Motivo 12. Deus ama sua busca por evolução. O 12º e último motivo pelo qual Deus ama profundamente o signo de Virgem está na sua busca constante por evolução. Virgem, você nunca está satisfeito em permanecer do mesmo jeito. Você sempre quer melhorar, sempre quer crescer, sempre quer se tornar uma versão melhor de si mesmo. E isso não é insegurança, não é insatisfação doentia. É um chamado espiritual. É a alma reconhecendo que ela veio aqui para evoluir. E você responde a esse chamado todos os dias. Deus te ama por isso. Porque Ele sabe que você não está apenas vivendo. Você está buscando. Você está aprendendo. Você está se transformando. E isso é exatamente o que você veio fazer aqui neste plano. Você não veio para ficar parado. Você veio para crescer, para evoluir, para se tornar cada vez mais próximo daquilo que você foi criado para ser. E você está fazendo isso. A cada dia, a cada escolha, a cada esforço. Essa busca por evolução se manifesta de tantas formas. No seu desejo de aprender coisas novas. Na sua vontade de corrigir erros. Na sua capacidade de reconhecer quando você está errado e mudar. Na sua abertura para feedbacks e críticas construtivas. Na sua humildade em admitir que você não sabe tudo e que sempre há espaço para crescer. Tudo isso são sinais de uma alma madura. De um espírito que compreende que a vida é uma jornada, não um destino. E você está caminhando essa jornada com consciência e intenção. Mas eu preciso te dizer algo muito importante, Virgem. A busca por evolução não significa que você não é bom o suficiente agora. Não significa que você precisa se transformar em alguém completamente diferente. Não significa que você é inadequado do jeito que está. Porque você já é perfeito aos olhos de Deus. Você já é amado exatamente como você é neste momento. A evolução não é sobre consertar algo que está quebrado. É sobre florescer. É sobre permitir que a semente que você já é se transforme na árvore que você está destinado a ser. Então continue buscando evolução, Virgem. Continue correndo melhorar. Continue se dedicando ao seu próprio crescimento. Mas faça isso com amor. Faça isso reconhecendo que você já é valioso. Que você já é digno. Que você já é amado. A evolução não é uma corrida. Não é uma competição. É uma jornada pessoal e única. E você está exatamente onde precisa estar. Cada passo que você deu até aqui te trouxe até este momento. E cada passo que você dará a partir de agora te levará cada vez mais perto daquilo que você veio ser. Deus te ama profundamente pela sua busca por evolução. Ele te ama porque você não desiste de si mesmo. Porque você não aceita a mediocridade. Porque você honra o presente que é a sua vida buscando viver da melhor forma possível. E Ele quer que você saiba que Ele está com você nessa jornada. Em cada passo. Em cada desafio. Em cada vitória. Ele está ao seu lado, te apoiando, te guiando, te amando incondicionalmente. Porque você é filho de Deus. E Ele te ama. Profundamente. Eternamente. Sem reservas. Se essa mensagem ressoou com seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Chegamos ao final deste vídeo, e eu espero de coração que cada palavra tenha tocado a sua alma, Virgem. Que você tenha conseguido enxergar, através dessas 12 razões espirituais, o quanto você é amado por Deus. O quanto a sua presença neste mundo é importante. O quanto seus dons são valiosos. Porque tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você representa tem um propósito divino. Você não é perfeito. E não precisa ser. Você é humano. Com qualidades e defeitos. Com forças e fraquezas. Com dias bons e dias difíceis. Mas em tudo isso, em cada parte de quem você é, existe algo sagrado. Existe algo que merece ser celebrado. Existe algo que Deus ama profundamente. E eu quero que você carregue isso no coração a partir de agora. Quando você olhar no espelho e começar a ver defeitos, lembre-se do que você ouviu aqui hoje. Lembre-se de que Deus te ama pela sua dedicação ao serviço. Pela sua busca pela perfeição. Pela sua capacidade de observar. Pela sua humildade. Pela sua praticidade, pela sua lealdade, pela sua inteligência,
pela sua capacidade de cura, pela sua honestidade, pela sua resiliência, pelo seu coração generoso e pela sua busca constante por evolução. Essas não são apenas características do signo de Virgem. São presentes divinos. São ferramentas que Deus te deu para que você pudesse cumprir a sua missão aqui na Terra. E a sua missão é linda, é necessária, é poderosa. Você está aqui para fazer a diferença, para servir, para cuidar, para organizar, para curar, para amar. E você faz isso todos os dias, mesmo quando não percebe, mesmo quando ninguém reconhece. Então eu te convido a fazer algo a partir de agora. Eu te convido a olhar para si mesmo com os mesmos olhos com que Deus te olha. Com amor, com compaixão, com profunda admiração. Pare de ser tão duro consigo mesmo. Pare de cobrar tanto de você. Pare de achar que você precisa ser perfeito para ser amado. Porque você já é amado. Exatamente como você é. Com todas as suas imperfeições. Com todos os seus desafios. Com tudo o que você considera falha. Deus te ama. Completamente. Inconditionalmente. Eternamente. E se há algo que eu quero que você leve deste vídeo é isso. Você é suficiente. Você é valioso. Você é amado. Não porque você faz tudo certo. Não porque você é perfeito. Mas simplesmente porque você existe. Porque você é filho de Deus. E nada que você faça ou deixe de fazer pode mudar isso. O amor de Deus por você é constante. É inabalável. É para sempre. Então vá em paz, Virgem. Vá sabendo que você está exatamente onde precisa estar. Que cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. Que cada dor que você sente é uma chance de cura. Que cada erro que você comete é um convite para aprender. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você. Sempre. Em cada momento. Em cada respiração. Em cada passo. E agora eu te faço uma pergunta. Depois de ouvir tudo isso, depois de descobrir esses 12 motivos pelos quais Deus te ama profundamente, o que você vai fazer diferente a partir de hoje? Como você vai honrar esses presentes que recebeu? Como você vai usar esses dons para criar uma vida mais plena, mais feliz, mais alinhada com quem você realmente é? Pense nisso. Reflita sobre isso. E deixe aqui nos comentários qual dessas 12 razões mais tocou o seu coração. Qual delas fez mais sentido para você? Qual delas te fez enxergar algo em si mesmo que você não havia percebido antes? Porque quando você compartilha, quando você expressa, você fortalece ainda mais essa conexão divina que existe dentro de você. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa as notificações. Porque aqui você vai encontrar mais mensagens como essa. Mensagens que vão te ajudar a entender o seu propósito. Que vão te fortalecer nos momentos difíceis. Que vão te lembrar do quanto você é especial. E se essas mensagens tocaram seu coração, considere se tornar membro ou assinante do canal. A sua contribuição é o que permite que esse trabalho continue. Que essas palavras continuem chegando a quem precisa ouvir. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Muito obrigado por abrir o seu coração para essa mensagem. Eu te desejo tudo de melhor. Que Deus te abençoe abundantemente. Que você encontre paz, amor e propósito em cada dia da sua vida. E que você nunca esqueça o quanto você é amado. Profundamente. Espiritualmente. Eternamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.